Nessas pesquisas que tu já fez, assim, de alguns benefícios que a cerveja pode trazer, ela também entra nessa questão? Tipo assim, não é para todos, é para uma parte, enfim, como é que esse tratamento unitário de quando o líquido, que vai ser o nosso assunto aqui, cerveja, entra em unidades humanas diferentes? Perfeito, sim, né? Obviamente, cada pessoa tem uma constituição genética, principalmente, é completamente diferente uma da outra, e social, e são vários fatores que vão influenciar na questão do consumo e do benefício ou não, né? Já lembrando que a questão do consumo abusivo sempre é ruim, né? Sempre traz prejuízos, independente de qualquer coisa, tá? E o que a gente está falando, geralmente, dentro da ciência, né, das evidências que a gente encontra, a questão do abuso é a partir de 4 copos de cerveja já. Então, a partir daí já é abuso. 4 copos, né? De que tamanho? De 300 ml de uma cerveja de mais ou menos 5% de álcool. Duas garrafas de cerveja. A 600 Duas clássica. garrafas de cerveja, sem dúvida, tu já tem algum tipo de consequência do consumo abusivo. Então, é que muitas pessoas, né, bebem mais do que isso e acham, e por desconhecer até, né, terminam achando que isso é normal, que elas conseguem, então elas podem beber. Mas não, né? O consumo moderado que a gente trabalha, o que se vê nas evidências é que é no máximo 2 copos diários. Apesar de ser diário, é um volume pequeno, né? Porque a gente conta, na verdade, a concentração de álcool, né? Lembrando que a cerveja, ela é considerada um alimento, né? Ela não é considerada uma droga, tanto é que quem regulamenta ela é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? E que a gente pode realmente se tornar, ter um vício, um adito, né? Em várias coisas, não só com questões de bebidas alcoólicas, mas também com questões até de hábitos de vida, como por exemplo, né? Aquela coisa do Instagram, né? Ou de algum aplicativo que tu posta alguma coisa e tu fica esperando aquele like, né? Ou então aposta, né? É uma questão de hábito também. Essas coisas são bem delicadas, né? E tem que ser, inclusive com a bebida alcoólica, tem que ser acompanhadas de preferência por um médico e um terapeuta junto, né? Isso é fundamental. Claro. A gente está conversando com o Glauco K1, que eu vou mostrar o livro aqui, Glauco, para o pessoal que está nos acompanhando na live. Se chama Saúde, uma viagem científica pelos efeitos da cerveja no corpo humano. E aí o Glauco fala que o consumo moderado da cerveja pode trazer alguns benefícios, né? Glauco, eu voltei a consumir cerveja, claro, sem álcool, de 2 anos para cá, e eu gosto, sabe? Cerveja sem álcool, hoje elas são boas, têm um paladar agradável, e eu voltei a sentir, estava comentando isso na atualidade antes, quando entrei com a Rosane e com a Andressa Potter, que eu voltei a sentir algo que eu sentia quando eu bebia cerveja, né, já que não parei de beber durante muitos anos, que é aquela sensação na garganta, né, de descer aquele líquido gelado, assim, que eu gostava muito e não pude mais vivenciar. E com a cerveja sem álcool, agora de 2 anos para cá, eu voltei a sentir isso. Durante muito tempo eu fiquei receoso de tomar cerveja sem álcool, porque eu tinha medo que me despertasse algum gatilho, sabe? Pô, vou tomar cerveja sem álcool, daqui a pouco vou querer cerveja normal de novo, melhor não. Mas não, de 2 anos para cá, para mim tem sido super positivo, assim, quando eu saio e tomo cerveja sem álcool com os amigos, enfim, com o Potter mesmo, no meu aniversário lá, tu estava lá. E aí a minha pergunta é essa: a cerveja sem álcool, primeiro, quais são os benefícios em geral do consumo moderado da cerveja, tá? E a cerveja sem álcool entra nisso, ou para ter esses benefícios do consumo moderado precisa ter álcool? Excelente a pergunta. Primeiro eu vou falar com relação aos benefícios, né? Claro. A gente tem que entender que o consumo moderado, no consumo moderado, o álcool, o etanol, né, ele também traz benefícios, tá? Mas assim, pequenas quantidades, né? Então isso é fundamental sempre. Glauco, eu vou sempre pedir, quando tu fala pequena e grande quantidade, que tu dê ml, pra gente ter a noção exatamente, assim, né, do que é uma pequena quantidade, o que é uma média e excessiva. É o consumo moderado, é o trabalho só com consumo moderado, né? E esse consumo moderado, são esses 600 ml para homens e 300 ml para mulheres, porque tem uma diferença também de metabolismo, né? Que é importante a gente incluir. E lembrando sempre que tem pessoas que não podem beber, como a gente falou lá no início, né? Sempre importante isso em nenhuma condição, em nenhum momento. Tá? Mas o etanol, ele aumenta, por exemplo, a produção do colesterol bom, né? Ele diminui alguns que a gente chama de sinalizadores inflamatórios, que são o quê?
para a gente ter uma inflamação, e as inflamações, elas causam ao longo do tempo, né, que são chamadas doenças crônicas inflamatórias. O que é isso? São doenças que, a partir da inflamação, vão acontecendo ao longo do tempo, como câncer, diabetes, aterosclerose, Alzheimer, Parkinson. Essas doenças todas são formadas por inflamações. E a inflamação só acontece no nosso corpo quando existe uma sinalização para isso, né? Nosso corpo precisa ter um estímulo para que ele reaja àquele estímulo, né? E uma das coisas que o álcool faz é diminuir, inclusive, a proteína C reativa, que é um desses sinalizadores, assim, que é um dos principais. Então, ele diminui a chance de ocorrer a inflamação, tá? Além de reduzir a agregação plaquetária, que é o que é dentro do sangue, quando na aterosclerose é um entupimento de veias ou artérias, né? Aonde começa a ocorrer uma aglutinação de células ali, de plaquetas, inclusive, e essa diminuição dessa aglutinação, aglutinar é juntar, né? Se agregar essas plaquetas. E o que acontece quando a gente consome álcool, que diminui essa agregação, diminuindo o risco do entupimento por aterosclerose, né? Dessas veias e artérias. Né? Então, tem algumas questões que são benéficas, tá? E esses benefícios, eles vêm, aí voltando para a tua pergunta, existem trabalhos epidemiológicos feitos com 250 mil pessoas, onde eles avaliaram, dentro de uma mortalidade, né, de uma população, dessa população grande, né, quem bebia, quem não bebia, e a diminuição não desses fatores de risco, né? Dessas doenças crônicas inflamatórias que eu falei. E existe conforme ocorre o consumo, ocorre uma diminuição, mas o consumo tem que ser o consumo moderado, porque depois, quando ele passa para o consumo abusivo, ele aumenta exponencialmente o risco de tu ter, inclusive, essas doenças, né? Então, a gente vê que isso a gente chama de hormese, né? Quando consome em pequena quantidade faz bem, mas se tu abusa disso, tu começa a ter prejuízo, né? Dano. Tá? Então, essas variações a gente consegue ver nesses trabalhos, né, que geralmente toda a amostra ela diminui, né, diminui o dano, né, protege de alguma maneira, né? Tem um equilíbrio, né? Complicado de se ter, né, Glauco? Isso é complicado, então, né? Porque a mesma coisa que você está colocando para ti até ali é legal e depois ali já começa a atrapalhar, né? E a cerveja sem álcool? Exato. Tá atrapalhando o PG, tá ajudando o PG, perfeito. Enfim. Obrigado. Retomando, então, com relação que ia chegar na cerveja sem álcool, eu já tinha até esquecido, mas a cerveja sem álcool, em algum momento, ela passa, qualquer fermentação, ela produz álcool, tá? Esse álcool é retirado da cerveja de alguma maneira, a fim de que não tenha mais álcool. Isso é bom. Principalmente com relação... Se a gente for comparar, por exemplo, existe um estudo mais antigo, mas a gente viu na cerveja também, com vinho, né? Onde se comparou o suco de uva e o vinho. E o vinho, ele é mais antioxidante, que é a questão do benefício a partir dessa parte antioxidante, que eu posso comentar depois para vocês, mas era muito melhor no vinho do que no suco de uva, porque o álcool, a presença do álcool, e quem trabalha com esses antioxidantes sabe, uma das maneiras de aumentar a disponibilidade deles se chama extração alcoólica, ou seja, na presença de álcool, o álcool retira das células todo esse antioxidante, que é bom. No vinho ficou famoso o resveratrol, por exemplo, né? A cerveja tem 57 antioxidantes diferentes, né? E é aí que se baseia toda a questão do benefício, da maior parte do benefício. E extraindo, tu disponibiliza uma quantidade maior e no momento que a gente consome, o nosso organismo também, né, utiliza esses antioxidantes a fim dessa redução de inflamações e de vários outros questões de saúde também. Ok, tá salvo. Ou então a cerveja com álcool, sem álcool, ela teve algum momento, provavelmente teve essa extração, né, que eu falei para vocês, alcoólica, mas depois o álcool foi eliminado. Isso é bem interessante, né? Então os benefícios são semelhantes no uso moderado, Sim. Claro, no consumo moderado da bebida, tanto dela sem álcool quanto com álcool são benefícios próximos, professor. E o excesso da cerveja com álcool também é problemático? Claro, desculpa. Não, o excesso da cerveja sem álcool também é problemático? Sem álcool, não. O limitante do volume é a presença do álcool. Ah, tá. Perfeito. Tá? O álcool que transforma tudo isso aí. Enfim. Exatamente. Claro, vai causar alguns outros... Eu acho que é um pouco... Talvez, professor, eu não entendo muito disso, mas mesmo a cerveja sem álcool, acho que se consumida de maneira excessiva, acho que é muito glúten, talvez. Posso estar enganado, mas sim. Nada em excesso é positivo, claro, né?
Exatamente. Sim, tem a questão do glúten também, isso é importante relembrar, né? Mas são outros problemas, né? São problemas que alimentos não que contêm glúten em geral também trazem, exato. Perfeito. Né? Mas falando especificamente das peculiaridades da cerveja, né? Aí já não entra tanto na questão desse dano.